Olá! Bem-vindo ao canal Espectros do Além. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para os próximos vídeos. Era uma noite escura e nebulosa, em um pequeno vilarejo perdido nas entranhas de uma floresta densa. Os moradores locais conheciam o lugar como a Aldeia Esquecida, um nome que ecoava sua história sombria e segredos ocultos. Naquela noite, uma densa neblina pairava sobre o vilarejo, criando uma atmosfera sufocante e misteriosa. Em uma taverna decadente, conhecida por abrigar os mais solitários e melancólicos habitantes da Aldeia Esquecida, estava um homem chamado Eustácio. Eustácio era um alcoólatra inveterado, e a solidão o consumia após a morte de sua esposa, há muitos anos. Ele passava suas noites embriagando-se até cair no chão e ser arrastado para casa por bondosas almas que ainda se importavam com ele. Naquela noite, Eustácio estava mais bêbado do que nunca, afogando suas mágoas em um jarro de vinho barato. Ele cambaleava pelas ruas escuras do vilarejo, com a mente turva e a visão embaçada. A neblina espessa parecia se fechar ao seu redor, tornando a noite ainda mais assustadora. Eustácio parou de repente quando viu uma figura obscura no final da rua. A figura estava vestida com um manto negro e segurava uma foice brilhante na mão esquelética. O vento uivava, fazendo o manto da figura ondular como sombras dançantes. O coração de Eustácio acelerou, e ele tentou desesperadamente recuar, mas suas pernas não respondiam. A figura sinistra se aproximou, revelando um rosto cadavérico sob o capuz. Eustácio estava frente a frente com a personificação da morte. Com uma voz sibilante e fria como o vento da noite, a morte falou, e Eustácio, chegou a sua hora. Eustácio soltou um grito de terror e tentou fugir, mas era tarde demais. A morte estendeu a mão esquelética e tocou o ombro do homem. Instantaneamente, Eustácio sentiu sua vida escapando de seu corpo, como se sua alma estivesse sendo sugada pela morte. Em um último lampejo de consciência, Eustácio olhou nos olhos vazios da morte e viu a escuridão eterna se aproximando. Ele estava condenado a vagar na escuridão para todo sempre. Na manhã seguinte, os moradores da Aldeia Esquecida encontraram o corpo sem vida de Eustácio na rua, com uma expressão de puro terror congelada em seu rosto. Dizem que, desde então, a taverna onde ele costumava beber tornou-se um lugar assombrado, assombrado pela presença da morte que havia levado Eustácio naquela noite sombria. O vilarejo nunca mais foi o mesmo, e os moradores aprenderam a temer a neblina espessa que se instalava nas noites escuras, pois sabiam que poderiam encontrar a personificação da morte frente a frente, esperando por eles nas sombras. As histórias assustadoras sobre o encontro de Eustácio com a morte se espalharam, e os moradores começaram a evitar aquela rua escura como se fosse amaldiçoada. Alguns diziam que a morte escolhia suas vítimas nas noites de neblina espessa, quando o véu entre o mundo dos vivos e dos mortos se tornava mais tênue. Os anos se passaram, mas a memória do encontro de Eustácio com a morte persistia na Aldeia Esquecida. As crianças eram ensinadas a não saírem de casa durante as noites nebulosas, e os mais velhos faziam sinais de proteção contra o maligno. Um dia, um forasteiro chegou ao vilarejo, curioso sobre as histórias sombrias que cercavam a Aldeia Esquecida. Ele ouvirá falar sobre o encontro de Eustácio com a morte e decidiu investigar. Em uma noite de neblina espessa, o forasteiro caminhou pela rua onde Eustácio encontrara seu destino trágico. Ele estava determinado a desvendar o mistério por trás da personificação da morte. Enquanto avançava pela rua escura, a neblina parecia ganhar vida, criando sombras assustadoras que dançavam ao seu redor. Finalmente, o forasteiro viu a figura obscura no final da rua. Era a morte, com seu manto negro e sua foice brilhante. No entanto, em vez de sentir medo, o forasteiro se aproximou corajosamente. "Quem é você?"
Ele perguntou à morte. A morte ergueu o capuz e revelou um rosto enrugado e cansado. Eu sou apenas um ceifador de almas, respondeu com tristeza. Eu não escolho quem morre, apenas cumpro meu dever. O forasteiro percebeu a tristeza nos olhos da morte e compreendeu que não havia maldade em sua essência. A morte era apenas um ser encarregado de guiar as almas para o além. Então, por que o terror que você causa? Perguntou o forasteiro. A morte suspirou. As histórias sobre mim são criações dos homens, ampliadas pelo medo do desconhecido. Eustácio era um homem assombrado por seus próprios demônios, e seu encontro comigo foi apenas o resultado de sua própria angústia. O forasteiro olhou para a morte com compaixão. Você não é o monstro que todos pensam que é. A morte assentiu e recuou lentamente na neblina, desaparecendo como uma sombra fugaz. O forasteiro voltou ao vilarejo e compartilhou sua descoberta, desmistificando a personificação da morte. As histórias sobre o encontro macabro de Eustácio perderam sua força, e a aldeia esquecida começou a se libertar do medo que a havia aprisionado por tanto tempo. Eles aprenderam que o verdadeiro terror muitas vezes reside em nossa própria imaginação, e que a morte, afinal de contas, era apenas o guardião do desconhecido, não um monstro que caça nas noites de neblina espessa. No entanto, a história de Eustácio e seu encontro com a morte continuou a ecoar como um aviso sobre os perigos da solidão e da escuridão que podem habitar os corações humanos, criando pesadelos que podem se tornar reais. E assim, a aldeia esquecida continuou a contar a história de Eustácio como um lembrete de que, às vezes, o verdadeiro horror está dentro de nós mesmos.